Fala, rapaziada, tamo de volta. Canal Aposta Tripla no ar nesta quarta-feira aí, quarta-feira de muito futebol aí. Hoje grade cheia aí, pegamos 9 jogos para analisar para vocês. Então, cara, já chega deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. É isso aí, né, Dornelis? É isso aí. Vamos lá, como o Saliano falou, 9 jogos, uma quarta-feira recheada de bons jogos, né? Então vamos para dentro aí para as análises. É isso aí, o pessoal dando aquele ligeirão ali para encaixar tudo que é jogo antes da Copa do Mundo ali. Então, rodada cheia no meio de semana aí. Tudo certinho, Edi? Tudo certinho, vamos para cima. Bons jogos aí, né? Então vamos dar. Boa. Então tá. Cara, vamos começar pelo campeonato italiano. Um jogo entre o Lecce e a Atalanta aí. O jogo que vai abrir a rodada do campeonato italiano. O jogo que vai analisar pra gente é o Di. Tá na tela aí, Di. Bora lá, gurizada. Pela 14ª rodada aí do Campeonato Italiano, né? Então a gente vê que os últimos 3 anos teve 2 confrontos, né? 2 vitórias da Atalanta. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A equipe do Lecce aqui, uma race bem ruim, apenas uma vitória, 4 derrotas e 5 empates. E a Atalanta aqui, uma race boa, né? Com 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas aqui. As 2 derrotas para Lazio e para Napoli. Aqui a gente vê a tabela, né? A Atalanta em quarto colocado, tentando encostar aqui no pelotão da frente, né? Napoli que deu a disparada, mas tirando o Napoli que tá todo mundo embolado aqui, né? Se pegar aqui até o oitavo, aqui o Udinese, aqui é diferença de 4 pontos da Atalanta. E o Lecce aqui em 16º, aqui tentando fugir, escapar da zona de rebaixamento, né? Fazendo um campeonato para não cair. Então aqui jogando em casa, o Lecce é 2 derrotas e 4 empates. Já a Atalanta aqui tem 5 vitórias e 1 empate. Vamos para mais dados do jogo aqui. O Lecce concedeu nas últimas 10, concedeu primeiro nas últimas 6, abaixo de 3 nos últimos 10 e over 0,5 HT em 9. Já a Atalanta marcou em 9, não perdeu em 8, acima de 1,5 em 8 e abaixo de 3,5 em 8. Então aqui a gente vê a Atalanta um bom ataque, né? Média de 1,46 por jogo. O Lecce tem uma defesa de mais de um gol sofrido por jogo aqui. A média das duas equipes dá 2 para o Lecce, 2,23 para a Atalanta. 0,5 HT aqui, muito bom do Lecce, né? Da Atalanta um pouquinho menor. 1,5, 77% dos dois. O under 3,6 aqui bem alto dos dois aqui, né? Ficar interessante para se buscar no ao vivo aí. Vamos para as odds na Betfair. Lecce A5, Atalanta 1,87. Então, vem buscar esse back Atalanta. Para mim, uma equipe muito melhor que a do Lecce. Então, vejo valor buscar esse back aí, 1,87. Mas a Atalanta jogando fora de casa. Mas a equipe do Lecce é uma equipe bem fraca, vai lutar contra o rebaixamento. E a Atalanta tem que aproveitar aí esses times mais fracos aí para somar pontos. De repente não vai brigar pelo título, né? Que Napoli arrancou bem, mas tentar uma vaga na Champions League. Já minha entrada para esse jogo vai ser Atalanta para vencer, 1,82. Para mim tem muito valor essa odd aí. E o meu palpite, meu placar para esse jogo é acho que um 2-0 Atalanta. Boa. 2-0 Atalanta, palpite para esse jogo aí. Bom jogo do campeonato italiano e com certeza a Atalanta vai continuar nessa briga aí pela Champions League. Vamos olhar aqui o segundo jogo, vai ser um jogo do campeonato alemão, né? Um jogo das 16h30, Union Berlim contra o Augsburg. Quem vai olhar para a gente esse jogo aí é o Dornelles aí. Tá contigo, Dornelles. Vamos embora. A gente vê que os últimos confrontos aí, o Augsburg tem vantagem, mas nessa temporada aí o União Berlim, que arrancou muito bem na Bundes ali, era o líder até a última rodada aí, que acabou tomando essa pecada aqui do Leverkusen. Fez um primeiro tempo bom, mas no segundo tempo desandou a maionese, saiu um gol atrás do outro aí. Acabou tomando essa forte goleada e perdeu a liderança e a vice-liderança também. Então caiu para a terceira colocação. E já o Augsburg vem fazendo uma campanha média para baixa, né? Os últimos jogos aí
4 derrotas e apenas um empate, então não vem no seu melhor momento. E já o União Berlim, como eu falei, vem numa sequência boa ali, tirando essa derrotinha que saiu do contexto. Como a gente vê aqui na tabela aqui, como eu falei, caiu para a terceira colocação, mas tá ali, tá na briga, né? Tá bem embolada essa parte, tudo diferença de um ponto. Então tem que pontuar para tentar continuar na briga. Eu sei que é muito difícil. Cara, competir com o Bayern, sinceramente, eu acho que não tem o que fazer aqui. Mas tentar e ficar aí no bolo aí para ver se consegue beliscar aí uma vaga aí na Champions, né? Que é sempre interessante. Aqui a gente vê a race do União Berlim jogando em casa. É uma race bem interessante, apenas um empate contra o líder Bayern de Munique. E já o Augsburg não é uma campanha ruim fora de casa, né? Tem 3 vitórias e 3 derrotas. Mas se for ver as vitórias dele, tirando essa com o Bremen, que tá ali na parte de cima, né? Pegou o Leverkusen aqui no início de campeonato, tava péssimo, né? Agora até tá tentando dar uma reagida, mas veio uma campanha muito ruim. E o Schalke, que é o saco de pancadas, né, do campeonato. E lanterninha, uma race horrível, perdendo para todo mundo. Então não foram vitórias assim, nossa, que vitória. Vamos aqui para as odds desse jogo. 1,59, 1,60. O Beck é a União Berlim. Cara, sinceramente, no trade, o que eu vim buscar é isso aí. Acho que é uma odd justa. O União Berlim em casa tem uma campanha muito boa, muito sólida aí. Então, no trade, eu venho buscar a vitória do União Berlim, que é 1,60, contra a fraca equipe do Algo. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção para esse jogo aqui é o over 0,5 HT. Ele bate aqui em 83% dos casos para os dois times no campeonato aqui quando o União Berlim joga em casa e o Alves joga fora de casa. 1,5, 100% dos jogos do União Berlim jogando em casa e do Alves 67%. Então é uma média bem boa desse over 1,5 e desse 0,5 HT. E a média de gols dos times é uma média bem alta, né? 3 e 2,67. Então é bom ficar ligado em gols também. E eu fiz mais ou menos um mix de tudo isso aí para minha entrada. Eu vou pegar um dupla chance para o União Berlim. Um 0,5, mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Então tem que sair um golzinho no primeiro tempo. E mais de 1,5 gols no jogo. Deu uma oddzinha aí de 1,75. Cara, eu acho que é uma odd bem boa. E tem tudo para bater, visando os números ali, que em 83% dos casos bate esse 0,5 HT aqui. E no caso do 1,5 do União Berlim, 100%. Então vamos em busca disso. E meu placar para esse jogo, 3-1 União Berlim. Tá aí então a análise do Dornelles, né? Entradinha num cenário de criar aposta, apostando na vitória do União Berlim. Tô com ele nessa daí também, acho que o União Berlim é amplo favorito para esse jogo. Vamos dar uma olhada agora nos jogos de Copa da Liga Inglesa aí. E vamos começar pelo jogo do líder da Premier, o Arsenal, né? Então vamos botar aqui na tela um jogo do Arsenal pela Copa da Liga. O Arsenal aí que teve os Gabriéis convocados para a Copa aí pela seleção brasileira, né? Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. Então não sei se vão participar desse jogo aí ou se já vão ser preservados, né? Mas o Arsenal vem numa grande fase, né, Dornelles? Sim. Bom, pelo que eu olhei na provável escalação, os dois estão de titular. Mas a gente sabe que o foco do Arsenal realmente é a Premier League. Então talvez dê uma rodada no elenco, assim como tem feito na Europa League, preservando, às vezes, o Gabriel Jesus, às vezes o Martinelli jogou quase todos os jogos ali. Mas principalmente o Jesus tem dado uma preservada nele. Mas se for com os dois, cara, nossa, isso aqui é roubar da máquina, né? Mas mesmo poupando, eu acredito sim na vitória do Arsenal aqui. E vamos aos números. Aqui a gente vê que é um confronto, entre aspas, equilibrado, né? O Arsenal tem uma pequena vantagem aqui. Mas se a gente for ver aqui a race das equipes nos últimos 10 jogos, o Arsenal com uma race excelente aqui. Essa derrota foi com um time reserva contra o PSV. Teve esse tropeço aqui contra o Southampton.
Mas de resto aqui uma campanha muito boa, né? Com vitórias importantes aqui sobre o Liverpool. Venceu aqui o Chelsea, então, cara, uma campanha muito sólida do Arsenal. E por isso vem na ponta da Premier. Já o Brighton não está no seu melhor momento, aqui uma race bem oscilante. Destaque para essa vitória aqui sobre o Chelsea, 4-1, né? Chelsea que gosta, né? Gosta de uma surpresinha. Então tomou esses 4 na paleta aqui. Mas vamos aqui para as odds desse jogo. Cara, mesmo se for com time misto, 1,76 para o Arsenal contra o Brighton, que está lá na parte de baixo da tabela. Eu acho uma odd bem interessante para assim, buscar esse back ao Arsenal. Ainda mais jogando em casa. Cara, o Arsenal tem uma campanha em casa muito boa. Então vejo muito valor. Como eu falei, foco com certeza não é 100% essa Copa da Liga, mas tem muito valor sim mesmo jogando com time misto. Na Europa League, jogando com time misto, quase todas as partidas fez um desempenho muito bom ali. Então no trade eu venho buscar assim esse back ao Arsenal aqui no primeiro tempo. Bom, mod sim é muito interessante para se trabalhar. Já a minha entrada pré, cara, não podia ser outra aqui. Vitória do Arsenal, uma equipe muito boa, então tem muito que inventar aqui. Jogando em casa, acredito na vitória. E é isso que eu vim buscar para essa partida. E o placar 3-0 Arsenal. 3-0 Arsenal aí. E o Arsenal avançando nesses jogos da Copa da Liga. E lembrando que esses jogos da Copa da Liga é um jogo só, né? Ganhou, passou, perdeu, tá fora, empatou, pênaltis. Não sei se tem prorrogação, mas é por aí. Internazionale e Bologna, campeonato italiano, Série A italiana, e Dornelles vai meter o hat-trick na sequência aí, hein? É o brabo. Brabo. Vamos embora. A gente vê aqui no histórico dos últimos 3 anos a Inter com uma vantagem no confronto direto. A race das duas equipes são races parecidas, né? A race da Inter um pouquinho melhor. Mas aqui tem jogos da Champions, né? Temos essa derrota para o Bayern, um jogo muito difícil. Esse empate com o Barcelona, que foi um excelente resultado aqui para a Inter, né? Conseguindo praticamente definir a classificação dela, né? Então, e de derrotas mesmo no italiano é só para Roma aqui. E esse último que joguei contra a Juventus, que também não começou tão bem a temporada, mas veio se recuperando a Juventus aí. Conseguiu essa excelente vitória sobre a Inter, até de forma um pouco surpreendente, né? Conseguiu um 2-0, um placar bem bom aí no segundo tempo. E o Bolonha que vem com uma sequência boa, né? Pegou 3 jogos fora, jogando em casa, né? Venceu os 3 e venceu um fora de casa. Então vem num momento bom. Mas a Inter, eu acho que está jogando um excelente futebol aí nas últimas partidas. E eu acredito sim que ela possa vencer esse jogo, né? A gente vê aqui que a Inter está bem longe daqui da Napoli. Não acredito que vá conseguir mais disputar esse título. Mas pode sim entrar na briga aqui para pegar uma vaguinha na Champions, né? A gente vê que já está mais acessível, até chegar no próprio Milan. Então tem que vencer para entrar no grupo ali da frente. A gente vê que apesar dessa campanha não tão boa da Inter em casa, é uma equipe muito forte. Dos 6 jogos, venceu 5, perdeu somente para Roma. Então vem num momento bom jogando em casa, né? E já o Bolonha fora de casa, apenas uma vitória. E foi justamente nessa sequência aí dos últimos jogos. 4 derrotas e um empate. Então, não é uma campanha boa de visitante. E a Inter com uma excelente campanha como mandante. Um detalhe importante para esse jogo que é o over 0,5 HT também bate em 83% dos casos para as duas equipes, né? Quando a Inter joga em casa, quando o Bolonha joga fora. 1,5, 83 e 100%. Então são bem interessantes para se dar uma olhada no mercado de gols. A gente vê que o under 3,5 e o over 2,5 são iguais aqui. Então
a média mais ou menos é isso aí de gols, né? Como a gente pode ver aqui mesmo, 2,67 para Inter e 3,33 para o Bologna. Então, ficar de olho aí nos gols, aí, esse over e meio vem bem quente. As odds para essa partida, cara, bem esmagado, mas sinceramente, como eu mostrei ali, a Inter em casa vem com uma campanha muito boa e eu acho que o Bologna não vai conseguir segurar não a Inter, que vai tentar fazer o máximo de pontos aí antes da Copa para no retorno do campeonato e ver se consegue encostar no pessoal da frente ali, né? É porque depois tem Champions, então, cara, tem que pontuar agora. Então a gente vê aqui 1,35. É o que eu venho buscar, é um back que é a equipe da Inter no trade. Acho que uma odd interessante para se trabalhar nesse back. Lembrando que o Lukaku ainda segue fora, né? Bom, vamos lá. Agora vamos para nossa entrada pré. Vitória da Inter de Milão. Um gol no primeiro tempo. Mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Então um golzinho no primeiro tempo. E mais de 1,5 gols no jogo. A gente viu que os números estão ao nosso lado ali. Então eu tentei montar aqui de acordo com o histórico ali das equipes. Acho que é uma odd bem interessante, né? 1,75 para se buscar aí esse green. E o meu placar para esse jogo, brabo, 4-0 Inter de Milão. 4-0, aí o homem do 4-0, né? Gosta de largar um 4-0 no correct score. De vez em quando entra, né? Ah, entra. De vez em quando entra. Então tá. Vamos dar uma olhada aqui, então, mais um jogo lá pelos lados da Inglaterra aí. Mais um jogo de Copa da Liga. Cara, Copa da Liga, Manchester City e Chelsea. Então, cara, vamos dar uma olhada aqui no histórico dos últimos 3 anos das equipes. Tem bastante jogos aqui. Como podemos ver, jogos sempre muito equilibrados. 1-0 para um lado, 1-0 para o outro, 2-1, né? Não tem nenhum jogo aqui com mais de 4 gols nesse histórico, tá? O que saiu mais gols foi o que saiu 4 aqui, que foi 3-1 para o City, jogando fora de casa. Então, esse já é um dado que eu gostaria de destacar. Mas, confronto equilibrado, tá? 4 vitórias para cada lado aí, equilibradíssimo, né? Um dos times aí que talvez, se for olhar no histórico, que mais equilibrou com o City aí nos últimos tempos, ganhando, inclusive, uma final de Champions, né? Vamos olhar a race dos dois times aqui. City vem numa grande fase, né? Tem esses 2 tropeços aqui, que não dá nem para chamar de tropeço, porque acabou classificando em primeiro, né? No grupo da Champions, né? E teve essa derrota para o Liverpool aqui, sim, no campeonato inglês. E é isso, o resto são vitórias, né? O Chelsea, né, deu uma reagida ali, logo que o treinador novo entrou, mas aqui agora teve um tropeço para o Brighton aqui, irrecuperável esses pontos aqui para o Brighton, sinceramente, tomou 4 do Brighton. Conseguiu a classificação na Champions, que era um grande objetivo do Chelsea também, né? É por isso acho que trocou de treinador ali, que viu que o Tuchel lá começou tropeçando. E teve essa derrota para o Arsenal aqui no derby, na última rodada do campeonato inglês. Tá certo que o Arsenal vem numa grande fase, né? Mas é um dissabor para o Chelsea perder em casa um jogo para um rival direto, sem dúvida nenhuma. Vamos dar uma olhada em mais dados desse jogo aqui, desse histórico, né? Então, estou botando aqui um filtro global. A gente tem a média de gols dos times 13,10 do City, 2,40 do Chelsea. Né? Ambos os times se destacam mais os feitos, né? Sofridos aqui, menos de um gol por jogo. Então, é um dado interessante. Under 13,5 aqui, ó, 50% nos casos do City e 90% nos casos do Chelsea. Esse é o dado que eu gostaria de destacar aqui. Além daquele histórico ali dos times de um confronto equilibrado, esse número de under aqui, porque ele vai estar presente na nossa entrada. Falando de trade, cara, não, só temos odds, né? Se for para se posicionar a favor do City, para trabalhar em back City. Aqui eu gostaria de falar um pouco do histórico do City sobre essas Copas, né? O City, mais de uma vez já, conseguiu conquistar os 3 campeonatos lá na Inglaterra ao mesmo tempo. A Copa da Liga, a Copa da Inglaterra e o campeonato inglês. Então o City tem um histórico de, mesmo poupando jogadores, ir longe nessas competições, né? Como o Dornelles falou ali, a questão de, não é o foco, realmente, os times ingleses, principalmente o Big Four, o Big Six, eles tratam principalmente a Copa da Liga Inglesa
bem para um segundo plano, assim, botando times reservas, mas, cara, são elencos muito fortes, né? E nesse caso aqui, nesse jogo City e Chelsea, são dois times do mesmo patamar, então acredito que os dois vão entrar com elencos mistos para menos. E nesse sentido eu vejo o fator local em favor do City e o elenco do City com muito mais profundidade de opções em vantagem. Então concordo com essa odd aqui. Talvez a do Chelsea poderia estar um pouco mais baixa, né? 7 é um pouco pesado do Chelsea, né? Tivesse ali uns 5 e pouco, né? Alguma coisa nesse sentido, e a do City ali uns 6 e 7. Mas vou sim buscar um back City, tá? Principalmente se o City estiver naquele padrão City, né? E o City tem jogadores mesmo na reserva ali, que é o próprio Julian Álvares, por exemplo, que tem jogado de titular, porque o Haaland estava naquela, estou machucado, estou voltando e tal. Tem uma possibilidade até do Haaland ser usado nesse jogo, porque o Haaland, lembrando que falta esse jogo e mais um, e depois é a liberação para a Copa do Mundo, o Haaland não vai jogar a Copa, então tem possibilidade até do Haaland ser usado nesse jogo. Então, cara, quero estar sim a favor do City nesse jogo aqui. Então, falando de trade, eu vou buscar esse back City sim no Match Odds. Minha entrada punter para esse jogo, cara, é o City para qualificar-se. Então, pode ser tanto no tempo normal quanto no prolongamento aqui, né? Nos pênaltis, como diz aqui, né? Na outra entrada. E menos de 4,5 gols no jogo, né? É uma entrada ali, pô, jogo do City, tu vai entrar under. É um jogo do City, mas não é contra morto, é contra o Chelsea, né? O histórico dos times mostra que o confronto, nenhum saiu mais de 4 gols. E o 13,5 ali está bem presente. Aqui o under 13,5, né? No jogo do Chelsea 90%. Nos jogos do City com os titulares, 50%. Então, já que é o City com reservas aí, acho que é um... E a gente está buscando uma linha acima, né? É um under 4,5, não é um under 13,5. Então, acho que tá bem segura essa entrada aí, acho que tá legal. E o meu palpite para esse jogo aí, cara, vai ser 2-0 pro time do City. Beleza, pessoal? Então tá. Valeu. Passamos por esse jogo e agora nós vamos olhar um jogo de La Liga aí. Um jogo das 17h30, Mallorca e Atlético de Madrid. Quem vai olhar pra gente é o Di, esse jogo, Di. Vamos lá, gurizada. Pela 14ª rodada aí da La Liga, né? A gente viu o confronto nos últimos 3 anos. 2 vitórias para cada lado, bem equilibrado, né? E aqui é a race das duas equipes, né? Uma race bem parecida, né? Das duas equipes. 3 vitórias para o Mallorca, 3 empates e 4 derrotas. Já o Atlético de Madrid, 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. O Atlético de Madrid, terceiro colocado, né? Tirando o Barcelona e Real Madrid, que sempre lutam pelo título lá, disparam. Atlético de Madrid que faz um campeonato que tá chegando, né? E o Mallorca que meio de tabela, né? Fazendo aquela campanha padrão do Mallorca. Então aqui a gente vê o Mallorca jogando em casa, tem apenas uma vitória, né? Contra a fraca equipe da Almeria, 3 derrotas, 2 empates. O Atlético de Madrid aqui tem 5 vitórias, 1 empate. Tem essa vitória aqui contra o fraco Cádiz também, né? For ver aqui, foi no meio de 2 jogos da Champions, né? Então, o Atlético de Madrid que decepcionou muito nessa Champions, né? Ficou em último colocado no seu grupo. Então, tentou dar uma prioridade aí, mas também não deu muito certo, não vingou nessa Champions aí, não conseguiu nem a classificação para a Europa League, né? Então, muito decepcionante. Mas no Campeonato Espanhol aqui, principalmente fora de casa, aqui vem fazendo uma boa campanha, né? Vamos para mais dados aqui. O Mallorca concedeu em 8, abaixo de 3,5 nas últimas 8. Já o Atlético de Madrid marcou nas últimas 7, mais de 1,5 nas últimas 6, ambos marcam sim 6. Então o Atlético de Madrid tem um ataque relativamente bom, né? Faz 1 gol, 0,6 por jogo. E o Mallorca que faz 0,92, toma 1 por jogo, aqui, uma média de 1,92. E o Atlético de Madrid uma média de 2,62. Aqui os índices aqui de 0,5 HT, 62% para os dois. 1,5 do Mallorca, que 62% baixo, né? Atlético de Madrid um pouco mais alto, 85%. O 2,5 aqui muito baixo das duas equipes, né? Então, ficar de olho aí, tentar não buscar muitos gols aí, que a tendência, principalmente do Mallorca, é sair poucos gols. Aqui o under 3, a gente vê que é 92% do Mallorca e 85% do Atlético de Madrid. Vamos para as odds. O Mallorca 3,95, Atlético de Madrid 2,22.
Então eu venho no trade trabalhar esse lei, a equipe do Mallorca, tá com uma odd dentro do nosso padrão, né, para se buscar esse lei. Então uma odd abaixo de 4,5 a gente sempre busca esse leizinho, né, que é uma entrada mais segura. Se trabalha com empate ou a vitória do favorito. Então a gente tem margem para buscar esse lei aí e é o que eu vou buscar no trade. Já a minha entrada pré para esse jogo aí, vamos naquela bolinha de segurança. A odd está um pouquinho baixa, mas é um DNB Atlético Madrid. Caso dê empate, a nossa aposta é totalmente devolvida. E se der green aí, se o Atlético Madrid ganhar a nossa entrada da green, aqui a gente só perde se o Atlético Madrid conseguir a façanha de perder para o Mallorca. Para mim, o meu placar nesse jogo aí, acho que 1-0 Atlético Madrid. Aí, então, análise do dia do jogo do Atlético de Madrid, palpite 1-0. E agora nós vamos aterrissar no Brasil e ver jogo do outro Atlético, o Atlético Goianiense, que vai jogar contra o Atlético Paranaense. E esse é o jogo que a gente vai ver agora aí na análise do dia também. Vai trazer para a gente aí. É o jogo dos Atléticos aí, reta final de Brasileirão. Vamos ver aqui a tabela, aqui o Atlético Paranaense aqui tentando se consolidar nesse G8, né? Então tá aqui em sexto colocado, mas não pode bobear, né? O pessoal aqui São Paulo, Botafogo ainda tem chance ainda de colar aqui, tem o América Mineiro, Atlético Mineiro também que estão nesse bolo. Então vai esquentar essa briga aí para pré-Libertadores e também o Atlético Goianiense aqui lutando para não cair, né? Tá 4 pontos atrás do Cuiabá. Falta 2 rodadas aí, então precisa fazer o resultado dentro de casa. Então vai ter jogo quente aí nessa reta final de Brasileirão, e apesar de algumas coisas já estarem decididas, né? O campeão, já vai Juventude rebaixado, mas tem água para rolar ainda nesse Brasileirão aí. Então aqui a gente vê o confronto, né, das equipes aqui, uma vantagem gigantesca aqui do Atlético Paranaense, né? 5 vitórias, 2 empates. Que se a gente pegar mais longe aqui, ó, tem apenas uma vitória do Atlético Goianiense lá em 2007. De restante aqui, 3 empates e umas 10 vitórias do Atlético Paranaense aí para mais. Vamos para a race das equipes aqui, né? É uma race parecida aqui também, 3 vitórias para o Atlético Goianiense, 4 derrotas e 3 empates. Já o Atlético Paranaense aqui, uma race um pouquinho pior, né? Com 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, né? O Atlético Paranaense estava na final da Copa Libertadores. Então pegou uma race aqui que, querendo ou não, estava mais focado nessa final, né? Então não vinha de bons resultados anterior à final contra o Flamengo na Libertadores. E após a final aí teve uma boa vitória contra o Goiás e depois a derrota para o Inter, né? Mas vamos aqui para a race aqui, o Atlético Goianiense aqui em casa não vem fazendo um bom campeonato, né? 17º, o Atlético Paranaense fora de casa também não é tão bom visitante, né? 13º. Cara, vamos para as odds aqui desse jogo. Atlético Goianiense apontado como favorito a 2,40, Atlético Paranaense a 3,2. Então, eu venho trabalhar esse lê a equipe do Atlético Goianiense. Para mim, não tão justa as odds, sim, poderia estar um 2,80 para cada lado ali, uma linha mais justa para mim seria um DNB, porque o Atlético Goianiense não é um mandante tão bom assim. O Atlético Paranaense não é bobo, né? Não vem numa sequência muito boa, mas como eu falei ali, estava envolvido com a final da Libertadores, então nada mais importava aí, a não ser essa final, acabou perdendo, então agora volta as atenções aí a reta final do Campeonato Brasileiro, tentar essa vaga aí na pré-Libertadores. É o Atlético Paranaense que vem chegando aí nos últimos anos, apesar de não ter ganhado essa Libertadores aí, mas vem chegando sempre, chega forte aí nos campeonatos internacionais aí nos últimos anos. Então vem buscar esse lei, a equipe do Atlético Goianiense, uma odd bem boa, lei favorito, né? Apesar de não concordar que seja favorito, então acho que uma excelente odd para se buscar esse lei aí no ao vivo. Já minha entrada para esse jogo vai ser um dupla chance Atlético Paranaense a 1,65. Então aqui a gente tem um empate, a vitória do Atlético Paranaense a nosso favor. Mod 1,65. Vejo o valor aqui. Não vejo, apesar do Atlético Goianiense precisar da vitória para tentar escapar do rebaixamento, o Atlético Paranaense também precisa da vitória, né? Para se consolidar nessa vaga aí na pré-Libertadores. Então, vem buscar esse dupla chance aí, minha entrada pré. Para mim, meu palpite é um 2-1 Atlético Paranaense.
2-1 Atlético Paranaense, aí o Di apostando aí na vitória do Furacão e, cara, consequentemente, praticamente não vai decretar o rebaixamento do Goianiense aí. O Goianiense que realmente desviou muito foco nos mata-matas aí, acabou se afundando na zona e ficou ruim de sair, né? Então tá, vamos olhar agora um jogo do líder não, do campeão Palmeiras já, né? Já era. Vai jogar contra o América Mineiro do Mancini aí. Mancini que tá levando o América até o momento para classificar para Libertadores. Que loucura, né, gurizada? Vamos dar uma olhada aqui no histórico dos times. Então, ampla vantagem do Palmeiras aqui. Teve alguns anos que não teve jogo aqui, porque o América estava na segunda divisão também, né? Foi no caso aqui 2019. A race das duas equipes, Palmeiras aqui deu uma osciladinha aqui antes de conseguir consagrar o título, mas agora já retomou, só vitórias. Esse último jogo contra o Cuiabá aqui, Cuiabá vencesse o Palmeiras já decretava que estava fora, mas o Palmeiras buscou esse empatezinho aqui, para tristeza do Daverson, né? Então ficou aí, ainda vai brigar, mas acho que vai acabar escapando o time do Cuiabá. Até concordo com essa análise do Di também, então acho que vai acabar ficando de fora do rebaixamento do Cuiabá, vai escapar. Esse jogo aqui o Palmeiras já era campeão, jogou em casa contra o bom time do Fortaleza, mesmo assim ganhou de 4-0. Então, para mim, o Palmeiras é um time que mesmo campeão não deu sinais de que vai tirar o pé, tá? Vai desacelerar. O Abel é um cara que consegue botar metas internas ali para dentro dos jogadores ali, para que eles se motivem e levem a seriedade do campeonato, né, e a lisura até o final do torneio, né. Já o América aqui, cara, conseguiu, vamos olhar na tabela aqui, ó, entrou no G8, está na 7ª colocação, né, tá no G7, depois dessas duas vitórias aqui, essa boa vitória contra o Inter e essa vitória aqui até certo ponto surpreendente contra o Bragantino. Então, cara, conseguiu ingressar aqui e vai brigar aí, vai brigar com o São Paulo, vai brigar com o Botafogo aqui, que conseguiu uma boa vitória contra o Galo fora de casa agora na segunda-feira. O pessoal vai querer encostar no G8 ali. Vamos dar uma olhada em mais dados desse jogo aí do Palmeiras com o América. Então tá aqui o jogo, para aí, aqui. A gente tem o Palmeiras não perdendo nas últimas 10 e marcou em 9. O América marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas 6, over 1,5 e 8 e under 13,5 em 8. Esse dado aqui do marcou primeiro nas 6 é uma coisa que tem que ficar de olho, principalmente se tiver contra o time do América falando de trade, tá? Isso é um dado importante. Média de gols dos times: 2,42 do Palmeiras, 2,8 do América Mineiro. Olha essa média de gols sofridos do Palmeiras. 0,64, cara. É difícil fazer gol no Palmeiras, né, cara? É te falar. Cara, aqui nos dados aqui não tem nenhum que eu gostaria de destacar aqui, embora vá estar na nossa entrada 1,5 no jogo do Palmeiras, tá? 72%. Então, seria o dado a ser destacado, além, claro, da média de gols feitos do Palmeiras por jogo de 1,78. Então, falando de trade aqui, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Acho a odd boa para se trabalhar, digamos assim, se o Palmeiras não fosse... Antes do Palmeiras ser campeão, as odds do Palmeiras jogando em casa, cara, tava 1,2, 1,25, 1,3. Agora tá aqui 1,47, pode estar 1,5 na hora do jogo. Acho uma boa odd se o Palmeiras estiver com aquele padrão Palmeiras jogando dentro de casa ali, que vai amassando o adversário para dentro da goleira até botar a bola lá dentro. Então acho uma odd interessante para estar a favor do Palmeiras. Só ficar de olho nas transições do América, quando o América tiver bola, como é que vai estar as respostas ofensivas, se ele vai estar conseguindo chegar no gol do Palmeiras ou não. Então, ficar de olho no cenário de back para buscar isso a favor do Palmeiras no jogo. Minha entrada pré, vitória do Palmeiras, mais de 1,5 gols no jogo, odd de 1,72 nesse momento. É o que eu venho buscar nesse jogo. O Palmeiras tem essa média de gols feitos aí, acima de 1,5, então é o que eu vou buscar aí. Entendo o foco do América, mas realmente o Palmeiras não me deu sinais de que vai desacelerar, então vou buscar essa vitória do Palmeiras com 1,5 gols no jogo. Meu palpite para esse jogo aí é 3-1 para o time do Palmeiras. Beleza, pessoal? Então tá, jogo do campeão foi, agora vamos olhar o jogo do Flamengo. Jogo do Flamengo contra o Lanterninha Juventude.
Então o Flamengo aí, cara, que tem sido até certo ponto cobrado, né, pela mídia, pelos influencers flamenguistas, de por que o Flamengo não tá levando o final do campeonato a sério. Pô, Flamengo campeão de 2 competições de mata, pessoal aí, festa e festa, e os caras querem, por que não tá levando a sério o final do campeonato? Se tivesse como chegar no líder ainda, tudo bem, né? Mas nesse caso não tem como chegar no líder, Flamengo não tem objetivo para fazer no campeonato, né? Mas, assim como o Flamengo não tem objetivo, o Juventude também não. E o Juventude é um time que se mostrou ao longo do campeonato inteiro muito fraco, jogando em casa, né? Não tem mais chance de nada. Mesmo que o Flamengo vai entrar com o time reserva ali, se o time reserva tiver Cebolinha, Marinho, Vidal, Mateuzinho, lateral esquerdo, aquele que entrou na final, que é muito bom também. Esqueci o nome dele agora. Não sei se vocês puderem me ajudar, mas cara, é muito bom. Ayrton Lucas. Ayrton, isso. Pô, cara, muito bom. Dá pra dizer que ele é melhor que o Felipe Luiz quase já, né? O Felipe Luiz tá jogando ali porque é mais experiente, mas, pô, o cara é muito bom na frente. Então, o Flamengo reserva, cara, tem tudo para chegar na Serra aqui e, sinceramente, socar o Juventude, cara. Assim, o Flamengo ainda tem aquele jogo da chuva meio atravessado ali, o pessoal do Juventude ganhou, tirou bastante onda no ano passado com o Flamengo, nesse jogo aí que eles ganharam de 1-0, aquele jogo da chuva. Então, o pessoal do Flamengo aí tem tudo para chegar lá na Serra e desempenhar um bom jogo. Juventude também, que trocou treinador após cair, não mostrou nada diferente, continuou perdendo. Então, Juventude também que tá aqui, quem tá no Sul aqui tá acompanhando mais, já tá meio que fazendo experiências pro ano que vem, né? Então, aqueles jogadores mais experientes do Juventude que estavam jogando ali antes do time cair também já não estão jogando, não vão ficar pro ano que vem. Então, é muito time de base. Eu olhei um pedaço do jogo do Goiás contra o Juventude ali, não todo, mas olhei um bom pedaço. Tu olha o time do Juventude totalmente descaracterizado com relação ao time que vinha jogando, né? Não tinha Pita, não tinha o Chico. Então, cara, não tinha diversos jogadores que jogaram até o Juventude cair. Chico Kim, né? Então, cara, dados do jogo aqui, 1,5 do Flamengo, 72%, no jogo do Juventude, 69%. Acho um dado interessante, é o que eu vou trazer para nossa entrada. Cenário de back aqui, acho que já ficou bem claro o meu posicionamento. Vou buscar um back Flamengo nesse jogo aqui a 1,55. Outra odd que se o Flamengo tivesse disputando qualquer coisa no campeonato, não estaria 1,55, estaria mais baixo. Então, acho que tem um bom valor a odd. Vou estar a favor dessa odd aí, principalmente se eu identificar padrão de back no Flamengo naquela pressão. E a minha entrada para o jogo é vitória do Flamengo, 1,5 gols no jogo, igualzinha a entrada do jogo do Palmeiras. Mas aqui a odd ainda melhor, 1,83, e é o que eu vou vir buscar nesse jogo, com certeza. Beleza? Fechou então, gurizada? Encerramos as análises. Vamos para a montagem da tripla aí, então, com o Dornelles. Está contigo, Dornelles. Vamos lá. Joguinho do Arsenal. Pegar empate anula a favor do Arsenal. Aqui vamos pegar um handicap asiático mais um para o Atlético Paranaense. Então pode perder esse jogo. Se perder esse jogo por um gol de diferença, essa entrada é anulada. E no joguinho do porco aqui, vamos pegar a vitória dele. Fechou uma odd de 2,50 a nossa tripla. Uma odd bem boa aí para disputar aí no nosso bilhetinho. Excelente odd aí para essa tripla aí para essa quarta-feira. Então, vamos buscar esse lucrinho aí nessa tripla aí, dar aquela alavancadinha tradicional na nossa banca. Recados finais, então. Vou passar a bola pro Di aí, que tá mateando. Di, recados finais pro nosso público aí. Isso aí, gurizada. Gostou do vídeo aí? Dá um like, compartilha com os amigos. A gente tá aí todo dia, né? Batendo ponto aí com vocês aí. A gente traz sempre... A gente tenta trazer o máximo de jogos possíveis, né? Que nem hoje aí, pô, tem muito jogo bom. A gente trouxe 9 jogos, 3 jogos cada um. Então, cara, dá essa moral para nós aí. Estamos crescendo, estamos evoluindo, né? Junto com vocês. Então, a gente traz análise pré aí. A gente traz análise para se levar para ao vivo. A gente traz dados aí interessantes das equipes, né? Que se tu levar para ao vivo aí, cara, a gente pega às vezes odds bem melhor aí. Então, a gente tá conseguindo aí ser lucrativo aí nessas entradas pré-live. Então, às vezes aí se tu pegar alguma análise nossa, aí se tu levar para ao vivo ainda tu consegue pegar uma odd bem melhor no ao vivo. Então, dá essa força, dá essa moral para nós aí.
E é isso aí, gurizada. Se quiser entrar no nosso grupo do Telegram também, aí a gente larga outras entradas ali que a gente não traz no vídeo, tanto live quanto pré-live. A gente tem nosso Instagram também, canal Aposta Tripla. Então dá essa moral para nós aí, nos segue, ativa o sininho e curte nosso vídeo aí. Top, Di, top, é isso aí. Falar em top, dica top do dia de hoje aí. Arsenal para vencer a 1,75. Arsenal em grande fase, diversos, né, não só brasileiros, mas bastante jogador convocado para a seleção. E Saka em grande fase, tá decidindo vários jogos para o Arsenal, Saka aí. Então, cara, tem tudo para entrar essa vitória do Arsenal aí. A gente sabe que o Arsenal é um time que está de líder da Premier ali, mas é um time que está voltando a brigar pelos títulos grandes e com certeza deve ser importante para ele também passar de fase aí para continuar na briga por mais esse troféu lá na Inglaterra. Então vamos apostar aí, pega um adversário mais fraco. Então, Arsenal para vencer esse jogo aí é a dica top do dia de hoje. Valeu, gurizada. Quase 40 minutos de vídeo aí, tá ótimo já, né? Vamos fechar por aqui. Gostou? Deixa o like aí e te inscreve no canal. Beleza? Abraço, valeu!